Pode pedir para os assessores. Eu silêncio. Ouvimos o deputado na sua oratória. Se puder recompor meu tempo, eu agradeço. Como eu estava dizendo, senhor Bedinho, o senhor é muito bem-vindo a essa casa, a Casa do Povo, e eu lamento de todo o meu coração que seja numa situação como essa. Eu estava aqui ouvindo os meus amigos parlamentares, se é que eu posso chamar de amigos alguns, né? Na política verdadeira não se existe inimigos, existem adversários. Mas a esquerda não vê os seus antagônicos como adversários, mas sim como inimigos. Então eles tratam da pior maneira possível. São cruéis, são violentos, e tudo que tocam acabam apodrecendo. Inclusive quando tocam no nome de gente boa como o do senhor, mas todavia nesse caso o efeito é contrário. Eles acabam ficando apodrecidos e não o senhor. O senhor é um brasileiro, é um homem honesto, é um homem de trabalho. Estava lendo aqui um pouquinho do seu currículo, o senhor trabalha com soja, né? Meu sogro foi plantador de soja. Eu imagino as lutas que o senhor já enfrentou. O senhor tem calos nas mãos aí, soja? Ainda tem alguns? Todas elas, né? Eu acredito nisso, porque eu sei o que é a vida de um trabalhador rural. Senhor presidente, não sei se Vossa Excelência sabia, eu trabalhei na roça. Eu fui cortador de cana-de-açúcar, apanhei laranja, apanhei algodão, café, lá no interior paulista. Vim de família muito humilde. E todas as pessoas que vêm de família humilde e ascendem na vida, ascendem dessa forma, sendo honestos, sendo trabalhadores, como é aqui o senhor agindo. E chegar num momento como esse, em que uma confusão política mete uma pessoa de bem como o senhor nessa história, como eu disse, é lamentável. Então eu quero lhe pedir perdão aqui, desculpa por todas as ofensas que o senhor ouviu aqui, tá? Mas o senhor é um homem da roça. O homem da roça é um homem treinado, suporta as intempéries, quer seja no outono, no inverno, no verão, quer seja a braquiária, quer seja a... Eu até anotei aqui o nome do meu sogro, sempre reclamava, deixa eu ver se eu acho que o nome da praga, é uma praga, lagarta elasmo, é isso mesmo? É a broca de colo, né? Isso aqui é a pior maldição que tem para a soja. Então, eu queria que o senhor imaginasse que nesse momento as pessoas que lhe atacaram aqui são iguaizinhos àquela braquiária, são iguaizinhos àquela largata. São pessoas que tudo que tocam, ferem, machucam, eles acabam apodrecendo. Em todos os lugares onde o socialismo e o comunismo se meteram, eles destruíram. Eu imagino o sentimento do senhor, já um ancião, que quer deixar para os seus netos, os seus bisnetos, um país um pouco mais ordeiro, um pouco mais vivo, e ver toda a situação em que nós vivemos para chegar até aqui nesse momento, não deve ter sido muito fácil. Até hoje dá um nó na nossa cabeça, né, em saber que durante a campanha eleitoral de 2022, o nosso candidato, nosso capitão, por quem nós temos profundo respeito, Jair Messias Bolsonaro, arrastava multidões. Eu que o acompanhei em inúmeras das viagens, multidões, um fenômeno. E o outro candidato, quando tentava ajuntar um grupelho de pessoas, ele tinha que colocar seguranças, porque ele não conseguia juntar gente. E aí, de repente, no meio daquele fuzuê todo, o Brasil todo se mobilizando para uma reeleição séria, pela primeira vez na história, uma direita que começa a nascer, um pessoal que pensa em família, um pessoal que é contra as mazelas que esse povo não apenas difunde, mas defende com unhas e dentes, como aborto, descriminalização das drogas, tudo aquilo que um homem ordeiro como o senhor e a sua geração são contras, como eu também sou. E aí, no afã de tentar destruir o presidente Bolsonaro, eles começam a criar a narrativa de um tal de golpe. No Código Penal, inclusive está aqui os seus advogados, podem até me corrigir se eu estiver errado, existe um pensamento sobre o tal do crime impossível. O crime impossível é o que eles aqui tentam afirmar, que a relatora tenta afirmar, que todos os puxadinhos do governo aqui, todos esses partidecos, que são os partidos de esquerda, que são partidos virulentos. O senhor mesmo foi atacado aqui por uma deputada que estava falando aqui. O partido dela é o Partido Comunista do Brasil. O comunismo que matou milhares de pessoas ao redor do mundo, o comunismo que não tem respeito por nada e por ninguém. É o mesmo partido que provocou o STF a respeito do aborto de um bebê até a 12ª semana de gestação na barriga de sua mãe do 3º mês. Então, o que esperar de um agente assim? O que esperar de pessoas dessa forma, a não ser a truculência, a raivosidade e sempre lutando pelo poder?
Não é um projeto de governo que tem o socialismo ou o comunismo, é um projeto de poder, é o poder pelo poder. Em nome do poder se mata reputações, se matam pessoas. Que o diga Celso Daniel, que o diga o nosso próprio presidente Jair Messias Bolsonaro com a facada que ele tomou do Adélio Bispo. Agora, o senhor imagine como esse pessoal tem poder. Nós, com 4 anos de governo, não conseguimos puxar o fio da meada para saber de onde veio o sustento de Adélio Bispo, que tentou matar o presidente Bolsonaro. Veja como o país está aparelhado, é contra isso que nós estamos lutando. Então, quando eles viram que, na mão grande, ou sabe lá de que forma, ganharam essa eleição, agora eles tentam, de qualquer forma, inviabilizar a eleição do presidente Bolsonaro, tornando ele inelegível. Mas, para eles, isso é pouco. Eles querem usar a força dessa CPMI para poder indiciar o presidente Bolsonaro e todos aqueles que sentaram onde o senhor está sentado, que de alguma forma estava ligado a ele. Eu queria muito que a senadora Elisiane Gama estivesse aqui, mas gostaria que, quem sabe, os assessores dela pudessem falar para ela o que eu vou falar. Agora, eu queria fazer um apelo à cristandade dela, para que, em caso o relatório dela, que ela disse que não está pronto, que eu tenho dúvidas, para mim já está pronto, e todas as pessoas que da lavra dela foram indiciadas para estar aqui, como o senhor, já estão lá com o nomezinho em vermelho. Eu queria fazer um apelo à senadora para que ela colocasse a mão na consciência e visse que quem está sentado aqui é um cidadão de bem. É um cidadão que lutou pelo seu país, amparado pela Constituição Federal. O senhor não estava lá no dia 8 de janeiro. O senhor não financiou os atos de 8 de janeiro, porque em novembro as suas contas foram todas confiscadas. O senhor enviou ônibus para as manifestações, como muitas pessoas fizeram. 7 de fevereiro ou 7 de setembro do ano passado, do ano retrasado, quantas pessoas não foram de ônibus para esses lugares? E não é erro nenhum nisso. Mas essa esquerda maldita, esse povo que para mim são como um câncer, em estado de metástase, porque tudo que toca vai ficando leproso também. O que eles querem é unificar a imagem de gente boa, de gente honesta como o senhor, para justificar esse pensamento insano deles, essa tara que eles têm por um tal golpe. Como eu disse agora há pouco, um crime impossível, porque golpe sem arma pesada, golpe sem apoio de uma instituição que vem de um outro país, de uma grande superpotência, golpe sem aquele que está liderando o golpe estar aqui no próprio país. O presidente Bolsonaro estava fora do país. Como é que se dá um golpe em um governo que está no governo? Ele já estava, Lula já estava aqui, todo o séquito dele já aparelhado pelos seus pensamentos de esquerda. Então, olha, é lamentável, é lamentável. Eu chorei quando o senhor chorou aqui, porque é assim que o meu coração fica, em saber de quantas pessoas estão sendo injustiçadas. E é isso que eu quero apelar para a senadora Elisiane Gama. Ela não nos escuta, mas escuta a Vossa Excelência, presidente Arthur Maia. Quando o senhor estiver com ela, no particular, fale para ela ter um pouquinho de sensibilidade com pessoas, com seres humanos. Como o senhor agindo que aqui está. É dolorido. Eu vou terminar aqui, senhor presidente, citando uma frase de um jurista que eu tenho certeza por quem Vossa Excelência tem muito respeito, o grande Rui Barbosa. Rui Barbosa disse assim: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Um país que tira de trás das grades alguém para colocar na sua liderança, simplesmente porque não suporta saber que o outro lado é honesto e não azeitou a máquina com a corrupção como fez o partido anterior, é um país que não pode ser levado a sério. E agora ver o judiciário fazer o que está fazendo, isso causa em nós asco, angústia e tristeza profunda. Mas há um Deus no céu, e Ele é justo. E Ele há de justificar o senhor, sua família e todos os brasileiros que, nesse momento, estão sendo injustiçados por causa de uma sanha, um pensamento maluco de um grupo que quer fazer de tudo para se impor no poder. Que Deus tenha piedade do nosso país. Era a minha fala, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Com a palavra, a próxima oradora inscrita, senadora Soraya Tronic. Boa tarde, senhor presidente, senhor segundo vice-presidente, boa tarde para a nossa relatora, que sim está trabalhando. Eu estava ouvindo tudo daqui. É possível trabalhar
não estando sentada aqui exatamente. Enfim. Boa tarde, senhor Agino Bedin. Boa tarde aos seus advogados, José Eduardo Rangel de Alckmin e Arley Gomes Gonçalves. Eu sempre começo fazendo duas perguntas, senhor Bedin. O senhor se considera inocente? Com certeza. Aí sim, eu gostei. Não usou o direito dele. A pessoa que realmente se sente inocente, ela fala. O senhor está se sentindo intimidado aqui ou ameaçado neste momento, ou mesmo fora? Não. Nem um pouco. Senhor Agino Bedin, eu vou falar algumas questões aqui. Caso eu traga alguma informação errada, o senhor pode me interromper, por favor. Sabe-se que a sua família provém do Rio Grande do Sul, certo? A minha também. Sua família ajudou a consolidar a economia do estado do Mato Grosso, né? Seu pai, seus irmãos foram do Rio Grande do Sul. Eu tenho muito orgulho de ser neta de gaúchos, desse povo que desbrava não só o Brasil, mas o mundo. Esse povo cheio de coragem e que... O senhor é um homem gerador de dignidade. A honra de um homem é seu trabalho. O senhor é um gerador de emprego. E quem gera trabalho gera honra. Não é simplesmente um empresário. É um homem que gera honra. Eu nunca lhe conhecia pessoalmente, nunca estive com o senhor. Acho uma covardia, porque as pessoas que estão lhe tratando de forma tão contundente, errônea, elas não conseguem ler que o senhor é um ser humano, que tem família, que está numa posição de desvantagem, sentado numa CPI, onde as pessoas querem fazer valer a sua narrativa. Mas essas pessoas acham que nós, ou que eu, vou falar de mim, que eu sofro de amnésia, e eu não sofro. Eu quero lhe perguntar, o senhor pode me responder se o senhor fez acordo de leniência? Já fez algum acordo de leniência? Não, o senhor nunca fez. O senhor não fez porque o senhor não fazia parte do quadro de empresas que assaltaram o país nos governos Lula e Dilma. O senhor, por acaso, tem uma lista de quem o senhor deu dinheiro mensalmente e com apelido na sua empresa? O senhor tem essa lista? Não tem. Pois há uma lista enorme. Eu não sofro de amnésia. Daqueles que fizeram acordo de leniência, assumindo que assaltaram o Brasil, que roubaram o Brasil. E por uma questão de respeito, tem gente que não respeita ninguém. Eu não vou dar o nome daqueles que estão na CPI e nem os apelidos. Mas isso sim merece um Google. Lista da Odebrecht com apelido. O senhor não tem. Quem se elegeu sem ser ajudado? Ninguém ajudou o Lula. Os bancos não ajudaram o Lula. Quem é que financiou essa gente? Mas pagou um ônibus, pagou 2 ônibus, um filho seu, sei lá quem, que citaram sua família aqui de forma desnecessária. E isso já seja ilegalidade porque não está no escopo. E citar a lei no Brasil é brincar. Porque a lei no Brasil não existe, ela está nas nuvens. O nosso ordenamento jurídico, se ele de fato estivesse valendo, o senhor não estaria aqui. Até porque o Instituto CPI foi desmoralizado. Foi desmoralizado. Hoje, o presidente Arthur Maia, ao levantar a voz, disse: deputado, eu estou defendendo a minha honra quando eu estou tomando essa posição. Esse instituto foi desmoralizado. Porque uma CPI, uma CPMI, tem a estatura do Supremo Tribunal Federal. Mas como eu não sofro de amnésia,
e tem tanta coisa financiada. Bota meu primeiro vídeo para mim, por favor. Dia 8 de janeiro. Não, esse é o último, esse é o último, esse é o último. Não é esse não. Porque em todos os... Não é esse do Múcio, não. Esse até... Desde o surgimento da urna... Não é esse também não. Eu quero o primeiro. Tá falando. Eu quero esse. Promovida e paga pela... Põe, eu quero o áudio. Volta aí. Saída do presidente Volta aí. E eram contrárias as reformas... Não, põe do começo e põe áudio. Promovida e paga Quem recordar deve ver. pela força sindical. Os Não, põe do começo, a saída do presidente Temer e eram... Põe do começo, por favor. A manifestação foi promovida e paga pela CUT e pela força sindical. Os manifestantes pediam a saída do presidente Temer e eram contrários às reformas trabalhistas e da Previdência. O protesto terminou em vandalismo. A manifestação começou com uma caminhada do estádio Mané Garrincha em direção ao Congresso. O protesto, organizado e pago pelas centrais sindicais, parou o trânsito na cidade. Só a Força Sindical trouxe 800 ônibus com manifestantes a Brasília, segundo o deputado Paulo Pereira da Silva. Mas quando chegaram na esplanada, alguns grupos conseguiram furar a revista da polícia. Foi quando começaram os confrontos. Os policiais reagiram com spray de pimenta, golpes de cacetete e bombas de gás lacrimogênio. Mascarados atacaram com bombas caseiras, pedaços de pau e pedras. Vândalos arrastaram banheiros químicos para usar como escudo. Com o rosto coberto, esse homem atira uma bomba e comemora. Em outro local da esplanada, eles queimaram bicicletas de uso coletivo, orelhão e placas de trânsito. Os manifestantes foram impedidos de chegar aqui ao gramado do Congresso Nacional. Toda a área está isolada com barreiras como esta. Do lado de lá, a polícia militar. E mais à frente, do outro lado, os manifestantes. Neste momento, a gente vê muita fumaça porque puseram fogo perto do Ministério da Saúde. Além de monumentos como o Museu da República e a Catedral Metropolitana, ao menos 6 ministérios foram alvos de depredação. Turismo, Fazenda, Planejamento, Minas e Energia, Cultura... Seu Bedin, isso aí é ato democrático. Isso aí é democracia. Isso aí nada tem a ver com terrorismo, não tem nada de terror aí. As imagens que nós vimos, eles acham que a gente sofre de amnésia. Esse tipo aí, nem no dia 8 aconteceu. Esse quebra-quebra que nós estamos vendo aí. Todo mundo milindrado. Tem uma foto que eu vou colocar aí, porque se alguém do dia 8 teve um ato de terrorismo para botar na sua conta, eu vou mostrar quem é o terrorista. Mas aí tudo virou crime nesse processo. Fala mal da urna. Põe para mim. Põe para mim. Eu quero a imagem do Lupe agora. Do Lupe. Não, essa foto aí é eles celebrando. Olha lá, o terrorista, César Battisti. Aquilo é terrorista, tá vendo lá? Todo mundo da esquerda. Sabe que dia foi isso aí? O dia que a nossa Suprema Corte tornou César Battisti um terrorista em César de Calcutá. É uma vergonha o que nós estamos vivendo. E o cidadão, porque adentrou aqui, tomou 14 anos, 17 anos, é a conta da dosimetria. Não! Nós estamos vivendo a onzimetria. Um país sem lei, sem respeito, sabe? E olha eles todos lá. Senador Neri estava aqui naquela época. Eles acham que a gente sofre de amnésia. Aquilo ali é um terrorista. A CUT, centenas e centenas de ônibus patrocinados. Quem não tem uma campanha patrocinada recebe fundo partidário. O fundo partidário vem de onde? Nobre presidente, do suor do povo brasileiro. Põe outra imagem, por favor. Por favor. Outro vídeo. Porque o do Lupe está... Desde o surgimento da urna eletrônica, 25 anos atrás, nosso líder, nossa referência do partido, Leonel de Moura Brizola, já defendia uma coisa simples de se fazer, a impressão do voto. Para que possa votar lá, apertar o númerozinho do seu candidato, apertar o 12, você vê aquele papelzinho como se fosse esse papel que a gente, quando paga um cartão de crédito, tem como recibo.
cair numa urna transparente e ficar ali guardado. Quando se tiver desconfiança, quando tiver uma votação muito diferente de locais, você pode conferir esse voto. Esse é o segredo de toda a democracia no mundo. A possibilidade de recontagem, a possibilidade de conferência de voto. Um ano atrás, como relator da reforma eleitoral, parecia premonição, eu dizia, acolhendo uma proposição do PDT, de que havia necessidade de aprimorar o sistema de urnas eletrônicas no Brasil. E essa eleição, a qual eu vivenciei um ano depois, quer dizer, um ano atrás eu já pensava assim. E hoje tive a oportunidade, não gostaria de ter tido, mas tive a oportunidade de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado, precisa ser melhor auditado, precisa ser melhor acompanhado, que é o sistema das urnas eletrônicas. Como é que se dá a votação eletrônica? Como é que se evita o eleitor votando por outro? Que foi esse debate no Supremo da carteira de identidade, que foi mal colocado, que foi mal posto. O Congresso estava certo. Senhor presidente, hoje ninguém pode falar mal da urna. Os dois aí são ministros. Não cometeram nenhum crime em falar mal da urna. Mas o Lula foi quem entrou com o processo contra Bolsonaro, que ficou inelegível. Dentro do Senado Federal, o ministro Lewandowski, essa figuraça que eu soube agora, que está até muito bem empregado, rasgou a Constituição, cuspiu e deu direitos a Dilma. E um condenado sai da cadeia para poder ser candidato a presidente da República. Hoje dirige ao país e hoje quem diz que não acredita na urna pode pagar um preço muito grande. Eu continuo afirmando. Me matem. Eu continuo afirmando. Gleice pediu Pix, Zé Disseu pediu Pix, todo mundo pediu Pix, todo mundo pediu Pix. Qual é o crime de pedir o Pix? Nada. A pessoa está pedindo para ser ajudado. E no caso de Jair Bolsonaro, eu depositei o meu número, 222, da primeira vez. No dia 6 eu doei sangue, no dia 7 eu doei de novo. É meu. É meu. Seu Bedin, eu não tenho nada para lhe perguntar. Nesse meu última palavra, meu último discurso, é encerramento desses trabalhos. Infelizmente, me dê um minuto para eu encerrar, senhor presidente. A senadora Elisiane Gama, ela me encontrou e com muita alegria, eu vou encerrar. Ela me disse, eu conheci a irmã Hilda Magno. Eu falei, foi mesmo? Ela disse, que mulher de Deus, me abraçou, me deu um abraço com as outras mulheres que estavam orando aqui no Congresso. Senhor presidente, como a irmã Hilda, e eu conto com essa misericórdia e espírito sacerdotal da relatora, no relatório dela, porque, como irmã Hilda, centenas estavam presas. E encerro dizendo que um dia antes da visita de Rosa Weber lá no presídio, eu estive com ela, eu, Mourão e Marinho. Ela nos entregou uma cópia da Constituição e ela disse, mas eu soube que elas estão sendo muito bem tratadas, tem 5 refeições por dia. Eu disse, não, tem larva na refeição e também tem caco de vidro. Ministra, visite como mulher, como mãe, como avó, eu disse a ela. No dia seguinte ela visitou, foi mesmo lá, com Alexandre de Moraes. Disse que ia falar, vou encerrar. E foram. E elas que eu sempre visitei a semana inteira, me contaram que oraram com eles, oraram o Pai Nosso e estavam se tremendo de medo, porque estava todo mundo armado. E certamente bateram palma, em respeito à autoridade, não batendo palma, agradecendo aquele mal que fizeram a elas, para que as coisas fiquem no seu devido lugar. E eu encerro, senhor presidente, dizendo o seguinte, que nós chegamos num patamar tão ruim, que há mais ou menos uns 20 dias, o ministro Fux deu uma entrevista e disse, quando a gente chega na posição que nós chegamos, nós não devemos satisfação a mais ninguém. Eu agradeço a benevolência comigo, senhor Bedin, o senhor é um gerador de honra, de dignidade. Nós temos respeito pelo senhor e pela sua família. Muito obrigado por ter vindo no alto da sua idade e tem de mim todo o respeito. Muito obrigado, deputado. Com a palavra, o próximo orador, que seria o deputado Rafael Brito, que não está presente, passa a palavra, então, à próxima oradora inscrita, que é a senadora Damares. Obrigada, presidente. Antes de eu entrar no assunto da CPMI, a gente tem que relembrar para viver mesmo, senador Magno. Era uma quarta-feira, eu estava no seu gabinete no dia daquela confusão e eu preciso fazer um registro da sua preocupação comigo. Me lembro quando você liga e diz, não sai, Damares, nas ruas, não sai. Este povo te odeia.
eles vão machucar você. Eu precisava fazer esse registro do chefe atencioso, carinhoso, que o senhor foi comigo o tempo todo. Presidente, nós estamos na Semana do Idoso. 1º de outubro foi o Dia Nacional do Idoso. E em uma semana a gente tem 2 idosos sentados nessa mesa sendo constrangidos, 2 idosos sendo agredidos verbalmente. Eu lamento muito. Quando eu vim para essa CPMI, eu tinha um alvo, e tenho um alvo, de apontar todas as violações de direitos que nós estamos, como parlamentares, infelizmente, ou provocando, ou fazendo, ou ficando em silêncio diante de tanta violação de direitos. Seu Agino, o senhor é um homem idoso, e pelo que eu sei, não tem uma saúde boa, eu soube mais cedo que o senhor tem diabetes, está aí sentado o dia inteiro, sendo acusado de bandido. O senhor não é bandido. O senhor é um homem amado. E vou lhe lembrar uma coisa. Metade do Brasil pensava e defendia o que o senhor pensava e defendia. O senhor estava defendendo propriedade, o senhor estava defendendo garantias de direitos, o senhor estava defendendo exatamente a proteção da vida, da família. O senhor pensava como metade da população brasileira que foram para as urnas e depositaram o voto nesse projeto. Mas eu vou lhe lembrar que tem um número muito grande que já está pensando igual ao senhor. Nós somos mais da metade hoje, isso com certeza. As pesquisas apontam isso. Aqueles que caíram no canto da sereia já estão arrependidos. Então, o senhor é amado por maioria desse país. Saiba disso. O senhor não vai sair dessa sessão menor do que o senhor entrou. O senhor é um grande homem, que Deus lhe abençoe. Mas, presidente, eu preciso fazer justiça a um outro idoso que estava aí na semana passada e que ele balançou a cabeça e concordou comigo quando eu disse uma frase. E para que a relatora não caia em erro e aponte que o general Heleno mentiu durante a minha fala, eu disse que ser GSI no governo Bolsonaro era muito difícil porque Bolsonaro era indisciplinado. Era um presidente dos improvisos e dos bons improvisos, muitas vezes, na maioria das vezes. E eu disse que Bolsonaro, às vezes, estava sobrevoando uma região e mandava descer nos pousos surpresas. E o general Heleno balançou a cabeça, que era difícil realmente ser GSI de um governo, de um presidente tão amado e tão corajoso como Bolsonaro. E a semana inteira estão dizendo que eu menti, general Heleno balançou a cabeça, então ele concordou com uma mentira. Para que ele não seja acusado de novo de mentira, eu só vou lembrar, 14/6/21, Bolsonaro faz pouso surpresa em Aracruz, Espírito Santo. Não estava previsto, mandou descer. 21/5/21, Bolsonaro faz pouso surpresa em Lagoa do Tocantins, em Tocantins. 17/4/21, não estava previsto, Bolsonaro manda descer em Anápolis, Goiás. 27/6/20, Bolsonaro manda descer no distrito de Santo Antônio do Cavalheiro, Goiás. Não estava previsto. 17/10/20, Caçapava, São Paulo. Estava sobrevoando, viu lá um bairro no distrito de Caçapava, mandou descer. 20/10/21, vou dar mais 2 exemplos. Baraúna, Rio Grande do Norte. Cadê o senador do Rio Grande do Norte? Bolsonaro estava sobrevoando de uma cidade para outra, viu Baraúna, pediu para descer. 3/9/2020, Tapiraí, São Paulo, do mesmo jeito. E Barra dos Coqueiros, em Sergipe, em 28/1/21. Só um presidente amado e que não tenha sido condenado em 3 instâncias, tem coragem de chegar de forma surpresa em algumas comunidades. Que saudade do presidente Bolsonaro. Tem alguns que não podem fazer isso. Que fique registrado que o general Heleno não mentiu, que a Damares não mentiu quando falou que havia um pouso surpresa. Infelizmente, presidente, está acabando a CPMI e as violações de direitos estão aí expostas. Senhor Agino, saia daqui grande. Brasil te ama. E não tenha medo de defender o que o senhor pensa. Ainda estamos numa nação democrática, que nós temos liberdade de expressão. Alguns querem impedir, mas o senhor tem liberdade de expressão ainda. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, senadora. Próximo orador inscrito, o deputado Rodrigo Valadares não está presente. Passa a palavra ao próximo, que é o senador Isalcir Lucas. Presidente, que bom que a relatora voltou na minha fala. Obrigado, relatora. E eu coloquei, presidente, um vídeo que já foi passado aqui e eu faço questão que seja repassado.